Muito bem, ontem eu disse para você que eu ia falar hoje especificamente sobre algo. Eu só mencionei ontem superficialmente, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais, que é a questão da introspecção, principalmente relacionado com a ceia. Então, muitos crentes, eles enfrentam enorme problema com isso, porque o costume geral, na maioria das igrejas, é que para participar da ceia, primeiro você tem que ser digno. Será que você é digno de participar do pão e do cálice? Será que você é digno, né? Então, essa é a questão que é feita frequentemente nos cultos, nas reuniões, e isso produz uma série de problemas. Muitos crentes com problemas na alma muito sérios, que têm deixado de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Isso é uma tremenda perda espiritual, tudo por causa de uma compreensão equivocada. Hoje eu quero trazer esclarecimento para você. Você quer aprender? Você quer entender isso? Você quer saber exatamente o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? Então eu vou colocar para você com absoluta clareza. Vou mostrar para você exatamente o que diz a palavra, o português claro, claríssimo. Nem precisamos de ir para o original grego, em português mesmo. Você quer aprender? Vamos lá então, 1 Coríntios 11, verso 27. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Paulo aqui está instruindo os coríntios. E ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Uau! Esse é um texto realmente sério, não é verdade? Ele coloca as coisas de uma maneira muito grave. Mas o problema todo é porque, infelizmente, as pessoas acreditam que tomar a ceia indignamente seria participar da ceia tendo pecado na sua vida. E por causa disso, então, eles falam: não posso participar da ceia porque tem pecado na minha vida, e se eu participar, vou ficar doente, vou até morrer. Não é? Então, pastores ali na frente exortam os seus membros para terem cuidado antes de participarem. E normalmente eles perguntam naquele tom bem solene: será que você hoje é digno de participar da ceia? Né? Essa é uma pergunta muito capciosa. E ela cria uma situação muito problemática, porque ela coloca os irmãos numa sinuca, onde qualquer resposta que os irmãos derem vai ser ruim para eles diante de Deus. Então, por exemplo, se depois de ouvirem a pergunta: será que você é digno? Né? Se você avaliar e concluir que é digno e que, portanto, pode tomar a ceia, então você está confiando na sua justiça própria. Entendeu? E quem confia na justiça própria é reprovado diante de Deus. Então, esse não é o lado. Mas imagina o inverso. Imagina que depois de ouvir a pergunta: será que você é digno? Aí a pessoa se avalia e ela conclui e ela diz: não, eu não sou digno mesmo, tem pecado na minha vida. E por causa disso ela fala: então eu não vou participar da ceia. Mas quando ela resolve dizer que tem pecado e não quer participar da ceia, ela está negando a eficácia do sacrifício da cruz de Cristo. Ela está dizendo que o sangue de Jesus é impotente. Essa é uma situação ruim também. Então, de qualquer lado que a pessoa for, ela vai se dar mal. Você percebe? Por quê? Porque não é a maneira de Deus fazer. Então, a primeira pergunta importante que nós temos que entender: o que significa participar indignamente? O que significa participar indignamente? Vamos ler lá o verso 27 de novo. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Paulo dizendo, né? Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, observe a palavra aqui é indignamente. Preste atenção nisso, porque essa palavra tem um significado, indignamente, ok? Participar indignamente não se refere a você ser digno de participar da ceia.
Entendeu? Por quê? Primeiro porque ninguém é digno de tomar a ceia, ninguém é digno de coisa alguma. O Senhor Jesus não morreu por gente digna, Ele morreu por pessoas indignas. Eu vou dizer algo para você com muito amor e carinho. Você é amado, você é sempre amado, mas você nunca é digno. Você nunca é merecedor desse amor. Ok? Então, olha o que Paulo diz. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do ginásio, né? Lá no ginásio você aprendeu na análise sintática. Ixi, agora peguei no pé de alguns, né? E lá você aprendeu que as palavras têm certas funções. Então, existem palavras que são advérbios e tem outras palavras que são adjetivos. Será que eu estou complicando a sua cabeça? Advérbio e adjetivo. Muito bem. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma qualidade do sujeito. Então, João é o sujeito. Se eu digo, João é bonito. Bonito é um adjetivo, é uma qualidade. João é bonito. Se eu digo, João é inteligente. Inteligente é uma qualidade, então é um adjetivo. Entendeu? Isso, o adjetivo se refere à pessoa, ao sujeito. Pastor, e o advérbio? O advérbio se refere ao verbo, à maneira como nós fazemos as coisas. Entendeu? Então eu poderia dizer, por exemplo, João come rápido, né? Então presta atenção, o João não é rápido, ele apenas come rápido. Comer rápido é a maneira como ele faz algo, entendeu? É a maneira como ele faz algo. Não está falando do João, está falando da maneira como ele faz aquilo. Isso é advérbio. Então tem advérbio de modo, de tempo, etc. Vários tipos de advérbios, ok? O que está em foco aqui no texto é um advérbio de modo. Então veja bem, o texto, volta lá para o verso 27. Paulo não está dizendo, olha o que ele, vamos ler de novo, olha o que ele diz. Vamos lá, verso 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna, em outras palavras, indignamente. Indignamente, portanto, é um advérbio de modo. Ele está dizendo de maneira indigna, de forma indigna, ok? De forma. Então, aqui não está dizendo que a pessoa é indigna. Aqui não está dizendo qualquer pessoa indigna que comer o pão, beber o cálice, vai ser réu do corpo. Não. Aqui está dizendo qualquer um que fizer isso de uma forma indigna. Está entendendo? O advérbio é uma qualidade da ação. Se fosse indigno, seria a qualidade da pessoa. Entendeu? Essa é a diferença entre advérbio e adjetivo. Então a palavra que Paulo usa aqui é um advérbio de modo. Ele está dizendo que temos de ter cuidado com a forma, com a maneira como nós participamos da ceia. Entendeu? No verso 21, vamos ler o verso 21? Volta lá para o verso 21. Paulo diz assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague pela madrugada. Olha o que está escrito aqui. Os irmãos da igreja de Corinto tinham o costume de, no dia da ceia, ficar embriagado, ficar bêbado, entendeu? Ficar bêbado. Então, qual que era o problema deles? Era a falta de reverência, para usar uma palavrinha, muitas igrejas gostam, né? E é correta. Era a falta de reverência, a falta de respeito com o pão e o cálice. Entendeu? Então, participar indignamente é fazer algo de maneira errada, desrespeitosa, irreverente. Paulo diz que quando você age assim, você falha em discernir o pão que representa o corpo de Cristo e o cálice que representa o sangue de Jesus. Então, muitos irmãos na igreja de Corinto estavam comendo pão apenas porque estavam com fome.
Paulo diz, tem gente que vem para participar da mesa do Senhor para degustar comida, outros vêm para beber vinho, para se embriagar. Isso é uma coisa relativamente comum até hoje. Tem muitas, você sabe, nós somos uma igreja em célula, né? E a tendência natural de muitas das nossas células, às vezes, é querer fazer uma ceia que seja, na verdade, um banquete. Então eles enchem de todo tipo de alimento, né? Algumas até assam o próprio cordeiro e servem ali. Presta atenção, a ceia não é para degustar comida. Está me ouvindo? A ceia não é para degustar bebida. A ceia é algo espiritual, é para comer o corpo e beber o sangue. E o problema dos coríntios é que eles não estavam entendendo o que estavam fazendo. Então o problema todo ali era o desrespeito, a falta de compreensão do sentido da ceia. Portanto, tomar a ceia indignamente ou de modo indigno não tem nada a ver com você falhar em examinar a si mesmo, confessar seus pecados, né, ter certeza que é digno e pode participar, nada disso. Tem a ver com o modo como você tem respeito, reverência, entendimento do que você está fazendo. Aí Paulo diz, né, eu creio que Paulo diz que tinha muitos que eram fracos e doentes, e outros que até já tinham morrido. Por quê? Bom, alguns dizem, por causa da falta de reverência, né? Eu creio que não. Eles são fracos e doentes porque não estão desfrutando do poder que há na ceia. Muita gente no meio da igreja encara o pão e o vinho como coisas simbólicas, que ele faz uma vez por mês, mas não atribui grande valor. Mas a palavra do Senhor diz que tem muito poder. Então dia de ceia é dia de cura, discernir o corpo é discernir a cura. O Senhor Jesus levou sobre si nossas enfermidades, nossas doenças, nossas maldições. Quando comemos o pão, estamos comendo cura. Quando bebemos o cálice, nós estamos declarando que participamos dessa nova aliança e bebemos da sua vida, estamos debaixo do seu perdão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se eles tivessem entendimento, discernimento do que significava o pão, se tivessem percebido que o pão simboliza o corpo, eles então teriam entendido que pelas suas pisaduras eles foram sarados, então eles teriam tido fé para receber cura, entendeu? O grande problema desse conceito errado, religioso, entendeu? É que ele acaba influenciando todas as áreas da sua vida, entende? Então, essa atitude de, será que você pode participar da ceia? É piedosa, ela tem uma aparência espiritual, mas ela nega o poder de Deus, entende? E você acaba extrapolando, você acaba aplicando ela para outras áreas da vida. Então, por exemplo, se eu chego para você e digo, irmão, eu gostaria que você liderasse uma célula. O que você faz primeiro? Você vai se examinar. Será que eu posso liderar? Será que eu sou digno? Entendeu? Ele vai fazer a mesma coisa. Se eu digo para você, irmão, vai ali, ora com aquele enfermo. O que você faz primeiro? Você vai primeiro se examinar. Será que eu sou digno? Será que eu estou em condições? Será que eu posso fazer isso? Se eu digo para você, irmão, vai ali, expulsa aquele demônio, o que você vai fazer antes? Mesma coisa. Será que você está em condições? Será que você pode fazer? Será que você é digno? Quer dizer, essa atitude que te ensinam no momento da ceia, ela vai contaminar todas as áreas da sua vida. Entende? Você pensa que é algo irrelevante, insignificante, pequeno. Não é. Não é. Está afetando tudo. É por isso que você não tem fé para fazer quase nada, porque você não se acha digno e qualificado para coisa alguma. Há um senso permanente de desqualificação. Isso é muito ruim, porque por outro lado, se você ficar se analisando e ficar dizendo, não, eu posso, eu sou digno, isso também é pecado, porque isso é confiar na justiça própria, você não vai ter resultado nenhum, entendeu? Então se a pessoa conclui que ela não é digna, ela não tem fé. Mas se ela, por outro lado, começa a dizer que é digna, ela não precisa mais da justiça que vem de Cristo. Somente aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus são úteis para Deus. Somente aqueles que esquecem de si mesmos e dizem, a minha justiça é Cristo. Eu de mim mesmo não sou digno, Ele é digno. De mim mesmo eu não posso, Ele
pode. Eu não tenho que olhar para mim, porque eu estou nele. Estando nele, ele opera em mim. Só esses são úteis diante de Deus. Qualquer outro que fica se olhando, se examinando, se observando, e à medida em que ele faz isso, ele tira qualquer conclusão natural, ele não é útil e não tem fé para fazer nada diante de Deus. Mas aquele que confia no sangue, ele sabe que nada é pela nossa justiça própria. Tudo procede do sangue de Jesus. Tudo procede da justiça de Deus no Espírito que é residente em nós. Amém? Bom, mas aí você vai dizer, pastor, mas está escrito. Volta lá para o verso 28. Está escrito que nós temos que examinar. Não é assim que está escrito? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas tudo tem que ser entendido de acordo com o contexto. Contexto é chave para você ler a Bíblia. Qualquer coisa fora do contexto é só um pretexto para falar qualquer coisa. Então, eu sou contextual. Qual que é o contexto? Já expliquei para você. Os coríntios, no dia da ceia, estavam comendo como se fosse um banquete e bebendo até se embriagar. Então, eles estavam fazendo algo, não é que eles são indignos, a questão não é essa. Ninguém é digno. A questão é que estavam fazendo de maneira desrespeitosa. Aí Paulo diz, examine cada um se examine. O que você está fazendo? Você está fazendo a ceia mesmo? Examine, se você está entendendo o que está fazendo. Não é examinar para ver se tem pecado, é examinar para ver se você está entendendo o que você está fazendo. Eu sei o que é esse pão, eu sei o que é esse cálice, ok? Mas em vez disso, infelizmente, o que as pessoas leem aqui é que elas precisam ficar o tempo inteiro consciente de pecado, consciente delas mesmas. Então eu chamo isso de introspecção. Nós precisamos, querido, nos opor contra esse ensino de que nós somos mudados quando olhamos para nós mesmos. Entende? Isso é uma mentira maligna que tem sido disseminada no mundo e muitos caem nesse engano. É o engano da psicologia dentro da igreja. Olha para cá. A psicologia pode ajudar. Se você está consultando com um psicólogo, não estou aqui para te condenar. A psicologia ajuda sim, numa certa medida, mas ela não tem poder de mudar o homem. Está me ouvindo? E o que acontece é que nós trazemos para dentro da igreja conceitos da psicologia, porque dizemos é coisa moderna, é coisa atual, a Bíblia é coisa antiga, tem que ser atualizada. Não caia nesse erro, não caia nesse engano. O diabo quer desviar a nossa atenção de Cristo e colocar a nossa atenção em nós mesmos. Então nós ficamos pensando que se a gente ficar se olhando, se analisando, nos conhecendo, então nós poderemos ser mudados. Mas não é essa a verdade do Evangelho. Nós somos mudados apenas quando nós olhamos para Cristo. E eu não tenho tempo hoje de falar para você a respeito de olhar para Cristo, como eu gostaria de fazer isso. 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você é transformado só por olhar, só por ver. Mas em vez de olhar para Cristo, o diabo quer que você olhe para si mesmo. Ficar olhando para si mesmo continuamente é introspecção. Quem vive se olhando, se analisando, ele acredita que ele tem poder para mudar ele mesmo. Mas na verdade, a grande verdade, eu tenho que contar para você, introspecção produz desânimo, produz depressão, produz melancolia, produz condenação. Quanto mais você fica olhando para si mesmo, menos fé você tem nas coisas de Deus. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais você vai sentir angústia e condenação. Você só pode ter fé olhando para Cristo. Você só pode se conhecer olhando para Cristo. Você só pode se encontrar em Cristo. Mas tem duas coisas que invadiram a igreja, não é? A psicologia e a filosofia. Então, muitos crentes acreditam que a psicologia tem o poder de mudar o homem. De maneira bem geral, bem simplista, o que a psicologia ensina? A psicologia ensina que o que você é hoje, entendeu? É resultado de algo que aconteceu no passado. E se você tem um problema hoje,
É porque tem algo no passado que está prendendo você. E se você conseguir se lembrar, então você vai ser mudado. Então eles fazem, existem muitas técnicas, né, de terapia, basicamente todas elas é visando fazer uma regressão para você se lembrar, porque quando você se lembra, segundo a psicologia, você é transformado. Tá, tudo bem, a psicologia ensina isso, mas esse conceito não está na palavra de Deus. Isso é apenas obra humana. Se a psicologia pudesse mudar o homem, meu querido, não teríamos tantos presídios cheios, nem manicômios lotados, porque não tem esse poder. O único que pode mudar o homem é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Porque é isso que eu sou pregador, e eu estou aqui desafiando você para vir junto comigo, sustentar essa mensagem. Está me entendendo? Se psicologia pudesse mudar o homem, não precisava do Senhor Jesus ter vindo, descido da glória. Mas não é só a psicologia, a filosofia também. Qual que é a máxima filosófica? Conhece-te a ti mesmo. Entendeu? Mas essa nem é uma afirmação bíblica. O que Jesus disse? Ele disse... Lá em João 17,3. João 17,3, vamos ler? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nem tem esse negócio de conhece-te a ti mesmo. O negócio é conhecer o Senhor. Você só pode ser mudado se você conhecer a Cristo. Está me ouvindo? Olhar para si mesmo só produz introspecção. Introspecção produz desespero, sentimento de angústia em alguns. Em outros produz orgulho, arrogância, justiça própria. Entendeu? Por quê? Porque a psicologia é o homem tentando mudar o homem. Mas a verdadeira mudança só acontece pelo poder do Evangelho. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação, transformação. A palavra salvação ali, sotero, vem de sozo. Sozo significa muito mais do que ser salvo da condenação do inferno. Significa ser transformado, restaurado, curado. O Evangelho é o poder para tudo isso. Mas a introspecção nos paralisa, entendeu? Porque estamos sempre olhando para ver se tem algo errado em nós, se tem pecado em nós. Será que eu estou na carne? Será que eu estou no espírito? Será que está tudo bem comigo? Será que tem algo oculto? Entendeu? Então, se você conclui que está tudo correto, então você vai orar, você vai estudar, você vai fazer. Mas se você conclui que tem algo errado, como é que você pode avançar? Então, essa é a explicação simples. Por que muitos não lideram? Porque estão o tempo inteiro se perguntando a si mesmo, será que eu sou digno? Entende? E se você fica o tempo inteiro olhando para si mesmo, você não vai conseguir fazer nada. Sabe, uma das coisas mais terríveis da vida é estar consciente de si mesmo o tempo inteiro. Quem vive assim está sempre com a alma cansada. O crente que vive assim é um crente exausto, vive extenuado. Entende? Mas Jesus disse que devemos ser como criança. A criança nunca está consciente dela mesma. Ela nunca está pensando nela mesma. Uma das coisas mais terríveis é quando você veste uma roupa e você não consegue esquecer que está vestido com a roupa. Não é verdade? Então é uma roupa que você tem que ficar o tempo inteiro puxando. Se eu vestir uma roupa que eu tenho que lembrar dela o tempo inteiro, eu chego em casa e eu jogo fora, nunca mais uso. Por quê? Porque eu uso roupa para não lembrar que eu estou vestido. Se eu ponho um sapato e eu lembrei que ele existe, esse sapato não me serve. O sapato só me serve se eu não lembrar que ele existe. Eu não posso ficar consciente do meu corpo o tempo inteiro, porque isso produz uma angústia insuportável. Entendeu? Crianças não são assim, por isso o Senhor disse que só vamos herdar o reino se formos como criança, porque criança nunca está olhando para si, nunca está consciente de si mesmo, por isso criança é sempre livre, entendeu? Nunca está se vasculhando, procurando alguma coisa. E tem gente que acha que esse é o segredo da sabedoria. Não, esse é o segredo da loucura, esse é o segredo de se tornar alguém insuportável e com quem ninguém consegue conviver. Mas pastor, também não podemos ser uma pessoa assim, cega a respeito de nós mesmos, não é? Por quê? A gente tem que também ter uma autocrítica. Então, é claro, evidentemente,
que você não vai ignorar se tiver algo errado com você. Entende? Nós podemos fazer avaliações a nosso respeito constantemente. Então, quando eu acabo de fazer uma live como essa, eu paro para fazer uma avaliação. Mas vamos entender o que eu faço e o que eu não faço, para você compreender o que é saudável. Então, o que eu faço que é saudável? Eu avalio. Será que eu falei tudo que eu tinha que ter falado? Será que eu toquei em todos os tópicos? Será que eu falei com clareza? Eu preciso falar esse texto aqui com mais clareza. Eu me esqueci de mencionar esse versículo, a próxima vez eu vou mencioná-lo melhor. Eu acho que essa explicação talvez não ficou tão clara, eu vou esclarecê-la melhor na próxima live. Isso é avaliação, isso é gente normal, entendeu? Eu estou focado na ação, eu estou focado no problema, eu estou focado no propósito, no projeto que eu estou trabalhando. Isso é saudável, essa avaliação você tem que fazer, entendeu? Agora, tem uma outra avaliação ruim que muitos fazem, é a avaliação que vem acompanhada de condenação. Será que eu tive unção? Meu Deus, eu acho que não teve unção nenhuma. Meu Deus, quem sou eu para estar pregando, ministrando essas palavras? Eu acho que eu vou parar com isso. Eu não estou em condições, eu não estou preparado para isso. Eu não percebi que tinha unção na minha vida. Eu acho que tem algo errado dentro de mim. Está entendendo? Parece avaliação, mas não é, porque o foco não é o problema, o foco não é a aula. Aí o foco se torna eu mesmo. Entende? E aí eu vou me denegrir, diminuir, eu vou me angustiar, ou então vou me tornar orgulhoso. Uau, igual eu não tem não, rapaz, quem é que fala como eu? Olha, para falar como eu, desconheço. Percebe? As duas coisas são doentias, são erradas. Então é preciso esquecer de si mesmo e focar apenas em avaliar a ação. Isso pode ser feito em todas as coisas. Eu consigo avaliar meu casamento sem me condenar e condenar minha esposa. Eu consigo dizer para ela, eu penso que devemos melhorar aqui a nossa comunicação, eu penso que a gente falou isso, talvez não é a melhor maneira de falar, entendeu? Mas eu não coloco para ela adjetivos, você nunca muda, você é imprestável, você é estúpida. Não, eu não faço avaliação dela, eu só avalio a situação, entende? E eu posso fazer isso sem condenação, qualquer crente pode fazer isso, deveria fazer isso, entende? Porque isso é que produz, na verdade, alguma mudança. Mas a introspecção é diferente disso. Introspecção é olhar para si. Será que eu sou digno? Entendeu? Pastor, mas e se tiver algo realmente errado em mim? Tá, tudo bem, você está falando de avaliar a situação, mas e quando realmente tem pecado? Pecado. Será que eu vou ignorar o pecado? Não, você não vai ignorar o pecado, mas você não precisa se preocupar, porque existe algo dentro de você chamado consciência, entendeu? E o Espírito Santo fala com você imediatamente qualquer coisa que está fora do padrão. Qualquer coisa. Mas qual que é o padrão bíblico? Vamos ler? Salmo 139, verso 23. Qual que é a oração bíblica? Olha o que diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muito bem, esse é o conceito bíblico, mas alguns irmãos mudaram esse versículo, e eles alteraram esse versículo, e como é que eles leem ele agora? Eles leem assim, eu me sondo, eu me conheço, eu provo e conheço os meus pensamentos, eu vejo se há em mim algum caminho mau, eu me guio pelo caminho eterno. Está entendendo? Então, eles desvirtuaram a palavra de Deus, e isso tem produzido neles mesmos sofrimento. Então, a ordem bíblica não é para eu me examinar, ok? Mesmo antes da ceia, a ordem bíblica é para eu avaliar, eu creio no pão, eu creio no cálice, entendeu? Então, entenda sempre o contexto em que a palavra de Deus acontece, não é? No verso 26, vamos continuar lendo? 1 Coríntios 11, 26, Paulo diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pois
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então lembra, esse indignamente aqui, já te expliquei, vou repetir. Eu repito, porque a repetição ela é vital para a gente avançar. Então, indignamente aqui é um advérbio, é a maneira como as coisas são feitas. Entendeu? Paulo está aqui dizendo que ele estava participando da ceia de maneira errada, irreverente. Não faça isso, ok? Mas não pegue essa palavra indignamente e transforme agora a reunião numa reunião de introspecção. Como é que acontece? O pastor chega na frente, pega o cálice, coloca o teclado para tocar e ele diz para você o quê? Feche os olhos agora. Feche os olhos. Todo mundo fecha os olhos. E ele começa a dizer, será que você é digno? Será que você pode comer este cálice? E aí você já ouve uma irmãzinha gritando. Já começa a gritar no canto. Porque ela acredita que aquilo ali é o mover de Deus. Mas não é. É apenas a lei trazendo introspecção e condenação. Diante de uma pergunta dessa, qualquer pessoa minimamente honesta, ele vai decidir não participar. Entendeu? Eu me lembro, quando eu era novo convertido, já tem muitos anos, né? Eu já tenho 45 anos que eu fui batizado. E naquela época a igreja evangélica de maneira geral, era muito diferente de hoje. A ceia acontecia num dia separado, era a portas fechadas, só membros podiam participar. Naquela época não existia essa coisa de trazer dízimo e oferta todo o culto. Dízimo e oferta era trazido no dia da ceia. Então não tinha esse negócio de um membro que não era dizimista, por quê? Porque todo membro, aquele culto era para todo membro. O membro que deixava de participar da ceia por 3 meses, ele era excluído. Mas ele só podia participar da ceia também com o dízimo e a oferta, né? Mas aí acontecia algo muito interessante. Então os diáconos, né, eles que eram encarregados de distribuir o pão e o cálice, então eles vinham entregando para as pessoas o pão e o cálice. E tinha algo interessante, porque algumas pessoas mais velhas, elas eram assim tão compenetradas, e às vezes eles vinham trazer o pão e o cálice, e elas diziam, não, hoje não. Nossa, eu achava aquilo tão elegante, eu dizia, nossa, um dia eu quero falar também, hoje não. Né? Porque eu pensava que aquilo era uma coisa assim, espiritual, que elas estavam fazendo algo espiritual. Hoje eu entendo, tadinho, que elas estavam debaixo de condenação. O que elas estavam dizendo é, não sou digno, não sou digno. Agora, é uma coisa tão óbvia, não existe ninguém digno. Não existe ninguém digno. Nem quando você acha que obedeceu tudo, você é digno. Entendeu? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, no capítulo 5, que não se achou nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar-lhes o selo. Por isso João chorava. Mas a Bíblia fala que o ancião chegou perto dele e disse, não chore, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro, ele venceu e ele vai abrir o livro, porque ele é digno, só ele é digno. Mas muitos de nós vivemos com a ilusão de, em algum momento, merecer a bênção de Deus. Mas quando você vive debaixo dessa pretensão, dessa ilusão de merecer a bênção de Deus, você está voltando para os padrões do Velho Testamento. Por isso que, infelizmente, dia de ceia, em muitas igrejas, não é dia de vida, é dia de morte.